Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Queria convidá-los, sem mais demora, a abrirem as suas Bíblias no Salmo 115. Salmo 115 é o texto de nossa meditação nessa noite. Num dia tão especial para todos nós. Especial por quê? Porque, primeiro, é o dia do Senhor. O dia que o Senhor separou e santificou para Ele mesmo. Segundo, porque amanhã nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. Um marco, e nós vamos falar sobre isso ao longo da nossa exposição. Terceiro, porque hoje duas aniversariantes estão aqui. É motivo de alegria para nós, como igreja. Dona Carmen, doutora Carmen, que está por aí, celebrando aniversário hoje. E também a Laura, fazendo aniversário hoje. No final do culto, as duas vão disputar para ver quem leva a igreja para a churrascaria para comemorar o aniversário. Com tudo pago. Irmãos, Salmo 115, nós faremos a leitura nesse primeiro momento apenas do versículo 1. E ao longo da nossa exposição, nós teremos a oportunidade, então, de passar por todos os versos, o Senhor assim nos permitir. Então, apenas o versículo 1 do Salmo 115, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos orar? Senhor, nós estamos com a tua palavra aberta diante de nós e pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Porque quando ouvimos a tua palavra, nós nos tornamos indesculpáveis perante o Senhor. Então, que em nome de Jesus, tudo que está lá fora, tudo que pode nos distrair, nos impedir de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, que sejam lançados por terra, Deus, para que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração totalmente cativos a ti, que nós possamos ligar as coisas do céu às coisas da terra, para que tudo aquilo que for falado ali, que é a tua voz, que é a tua palavra, que seja, Deus, de forma clara, compreendida, assimilada e aplicada ao nosso coração por meio do teu Santo Espírito. Que apesar de mim, das minhas limitações, Deus, a tua palavra seja transmitida com fidelidade e com autoridade. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Meus irmãos, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Sapiranga propôs no início do mês que nós, ao longo desses 5 domingos, pudéssemos, então, falar um pouco sobre a Reforma Protestante do século XVI. E hoje nós chegamos ao último domingo, chegamos ao último dos 5 solas, que é somente ao Senhor seja dada a glória. Soli deu glória em latim. E eu escolhi esse texto, então, para que nós pudéssemos meditar nesse dia, para que nós pudéssemos trazer à memória aquilo que era o combustível para os pré-reformadores. Né? A reforma ela se dá efetivamente em 31/10 de 1517, mas havia já um movimento de pré-reforma acontecendo, muitas pessoas insatisfeitas com aquilo que vinha acontecendo naqueles dias, e o movimento, então, da reforma, que se dá especialmente pelo monge agostiniano Martinho Lutero, se dá, então, no momento em que a igreja retorna à sua condição de igreja pura, ou ao menos ela volta aos elementos que fazia dela uma igreja pura. Esse é o marco, a ruptura da igreja. A igreja protestante, ela não surge a partir da reforma do século XVI. A igreja protestante, ela surge com a pregação de João Batista e com a pregação do Senhor Jesus, quando lá da sua vinda, da sua encarnação. Então, ali começa a ser pregado o evangelho do reino, começa a ser pregado efetivamente o evangelho do reino. E o evangelho do reino, então, é aquele que ensina a pureza da igreja, os solas da igreja, até que por volta do 3º século existe uma mistura do Estado com a igreja, o que traz impureza para a igreja, então, perde o seu caminho, abandona o seu caminho que retornaria, então, a partir do advento da reforma protestante do século XVI. Então, a Reforma Protestante não é o início da igreja dita evangélica. A Reforma Protestante é um retorno da igreja à fé evangélica, à doutrina dos apóstolos, à fé que foi entregue aos santos.
Mas séculos antes, um homem inspirado pelo Espírito Santo escreveu o belíssimo Salmo 115. Esse salmo, o contexto desse salmo, é de que ele foi escrito muito possivelmente logo após o retorno do exílio babilônico. E ilustra aqui a condição de um povo que buscava restaurar a sua identidade nacional, os seus exercícios religiosos e a sua rotina de vida. O povo estava voltando para Jerusalém quando esse salmo é escrito, muito possivelmente. E o povo está, então, narrando aqui no Salmo, o salmista está narrando aqui no Salmo 115, qual era a realidade daquela Jerusalém pós-exílio. Reconstrução do templo, reconstrução dos muros, reconstrução das casas, reconstrução da adoração, reconstrução da nação, reconstrução das suas vidas. Então, o propósito desse salmo é exaltar a soberania, a majestade e a grandeza de Deus. E esse salmo nos servirá, então, de base para que nós possamos tratar a respeito do quinto e último sola da Reforma Protestante, o Soli Deo Gloria. Por graça, gostaria de elencar aqui algumas razões pelas quais só o Senhor é digno de glória. Acompanhe, então, com atenção, temor e tremor, a exposição do texto. Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Em outras versões, na NVI e na NVT, o texto está assim: mas ao teu nome seja dada toda a glória, na NVT. Na NVI, nenhuma glória para nós, Senhor, mas toda a glória ao teu nome. Irmãos, de fato, toda a glória deve ser dada ao Senhor. A despeito do ensino romanista dos dias da Reforma, e que se segue até os dias de hoje, apenas a Trindade Santa deve ser adorada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Um só Deus. O salmista, então, no início do Salmo, no versículo 1, passa a descrever a razão pela qual nós devemos adorar tão somente a Deus. E por que devemos dar glória tão somente a Deus? A primeira dessas razões, ainda no versículo 1, é que Deus deve ser adorado, ou somente Deus deve ser adorado, por conta da sua misericórdia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por conta da tua misericórdia, por amor da tua misericórdia. Irmãos, louvado seja Deus por sua misericórdia, ou por suas misericórdias, que se renovam sobre nós, os crentes, a cada manhã. E poderíamos até dizer que por conta da graça comum a todas as pessoas diariamente. Pela graça comum, pelo cuidado de Deus, soberano de Deus, com toda a sua criação. O amor eletivo, um amor separado, um amor especial apenas para nós, filhos de Deus, adotados em Cristo. Porque essa misericórdia que se renova sobre a nossa vida a cada manhã é a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, naqueles dias em que o Salmo é escrito, o templo estava sendo reconstruído, a adoração e o culto estavam sendo restaurados, e essa bênção era resultado da misericórdia do Senhor sobre o seu povo. Misericórdia essa demonstrada na libertação e consequente retorno do cativeiro babilônico, onde ficaram por 70 anos. Quando nós vamos até o Salmo 137, nós vemos o sofrimento do salmista narrando como era viver na Babilônia, longe do seu povo. O povo daquela terra, as outras nações que estavam ali escravizadas, diziam ao salmista: cante louvores, os louvores que você cantava em Jerusalém, os louvores que você cantava subindo o Monte Santo para adorar o Senhor. E o salmista diz: como eu poderia adorar a Deus em terra estranha? Aqui no Salmo 115, a misericórdia do Senhor se renovou sobre esse povo. E esse povo já pode, novamente, adorar ao Senhor na sua terra, por conta de um decreto de um ímpio, rei Ciro, que libertou o povo para que o povo pudesse retornar de forma absolutamente milagrosa, irmãos. Jerusalém não tinha um exército. Algumas gerações já haviam se passado. A população que havia sido levada cativa, muitos deles haviam morrido, outros já estavam envelhecidos. Novas gerações estavam ali, alguns deles, especialmente os mais jovens, não tinham interesse de voltar para Jerusalém, já tinham construído a sua vida ali na Babilônia, já viviam ali, não havia uma opressão. Mas aqueles que foram exilados, aqueles que experimentaram a misericórdia e a graça de Deus na terra de Deus, junto ao povo de Deus, meus irmãos, aqueles retornaram, tão logo o decreto foi assinado, por misericórdia, pela graça do Senhor.
não por seus próprios braços ou por sua própria força. Irmãos, os pecados que levaram o povo de Israel ao cativeiro eram muitos, mas Deus preservou aquele povo e, por misericórdia, os libertou. Ao Senhor seja dada a glória devida ao seu nome. Quando pegamos a misericórdia do Senhor e trazemos para o campo da soteriologia, da doutrina da salvação, vemos que o que nos leva à presença de Deus é também a sua misericórdia. Paulo, escrevendo aos Romanos, reproduz o texto de Êxodo 33. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e dentre esses estamos nós. Ou seja, se nós estamos aqui, nessa noite quente de domingo, onde os ânimos estão tão exaltados, onde há tanta coisa acontecendo, e se nós estamos aqui totalmente voltados para ouvir o que Deus tem a nos dizer, é porque nós somos escolhidos e salvos por Deus. E nós somos escolhidos e salvos por Deus, tão somente por sua misericórdia. Somente a Deus a glória. E Deus merece toda a glória, porque Ele é um Deus rico em misericórdia. Versículos 2 a 7. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Apenas até aí. Perdão, versículo 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quando neles confiam. 2 a 8. Irmãos, a segunda razão pela qual devemos dar glória somente a Deus é o fato de Deus ser o único Deus vivo e verdadeiro. É o que o salmista está escrevendo aí dos versos 2 ao verso 8. Todos os deuses, sem exceção, adorados por povos e culturas ao redor do planeta, são resultado da busca humana por encontrar um Salvador e um protetor. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo o ímpio, mesmo um índio, na mais longínqua tribo, reconhece que existe alguém superior a ele. Existe um buraco no peito de todos nós. Uma busca incessante de todos nós, que só é completada quando nós encontramos o nosso Salvador. Todas as culturas, todas as pessoas reconhecem a necessidade de um Salvador, ainda que esse Salvador sejam eles próprios. Ainda que eles conquistem essa salvação com os próprios braços. Mas existe um senso de culpa. Existe um senso de culpa. Os deuses da mitologia, os deuses orientais, reproduzem aquilo que o homem é, pensa, deseja e são potencializados pela imaginação e criatividade humana. Ou, em outras palavras, os povos criam deuses se olhando no espelho. Eles olham para si próprios, eles olham para os seus desejos, para as suas vontades, para aquilo que gostariam de ser, potencializam isso em algo ou alguém e fazem desse algo ou alguém um Deus para ser adorado. Então, quando os povos de outras nações entravam no templo restaurado de Jerusalém, talvez perguntassem: onde está o Deus deles? Onde estão os deuses deles? Uma vez que no templo não haviam imagens de escultura, não haviam deuses a ser adorados. A idolatria havia sido banida de Israel, do povo de Israel, quando do evento do cativeiro. Aquele povo que volta do cativeiro babilônico, que retorna a Jerusalém, o pecado não era mais um problema para aquele povo. Até porque eles conviveram durante 70 anos com nações pagãs e idólatras e viam, observavam a ineficácia, a impotência dos deuses daqueles povos. Então, muito possivelmente, as nações diziam: onde estão os deuses deles? Onde está o Deus dos judeus? Onde está o Deus de Israel? Versículo 2. E o próprio salmista vai, então, responder: no céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Irmãos, esse é o Deus de Israel. E o salmista vai responder não apenas quem é ou onde está esse Deus, mas quem é esse Deus e do que esse Deus é capaz. No céu está o nosso Deus, governando soberanamente sobre todas as coisas. Mas
Entenda, no céu está o nosso Deus, mas na terra está o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus transcendente, muito acima de nós, mas é um Deus imanente, que está agora aqui conosco, dirigindo os atos desse culto que Ele mesmo recebe por graça, se Ele se agradar de nós. Então, no céu está o nosso Deus, mas aqui também está o nosso Deus. Um Deus de longe, mas também um Deus de perto. Cristo Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, vivo e presente. Muito diferente, irmãos, dos líderes de seitas e religiões do passado, que prometiam redenção, vida eterna, ressurreição, mas que estão mortos. Maomé, Buda, Allan Kardec, hoje são lembranças, retratos na parede, cinza e pó, aguardando o grande tribunal de Yahvé, onde estarão na posição de réus, onde serão julgados por aquele que vive e reina para sempre. Cristo está vivo. Cristo é o Deus vivo de Israel. Ressuscitou 3 dias após a sua morte, caminhou 40 dias pela terra com seu corpo ressurreto, comeu, bebeu, e disso são testemunhas, mais de 500 pessoas, segundo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15. Além destes, Estevão, Paulo e João o viram já em seu corpo glorificado. Seu corpo glorificado, porque dele é a glória. Somente a ele a glória. Cristo vive, irmãos, e reina para sempre, e ele é então digno de toda a glória. A Igreja Católica do século XVI, e ainda hoje, ensina que homens e mulheres piedosos do passado, que fizeram o bem e se preocuparam com os menos favorecidos, devem ser adorados, venerados. Ensinam que Maria, mãe de Jesus, está em posição superior ao seu filho, que ela é a mãe da igreja, a senhora do povo. O salmista nos ensina que isso é uma heresia diabólica e que nem mesmo Maria reivindicou a glória que era dada tão somente ao seu filho. Em Lucas 3, Maria, na sua oração, no Cântico de Maria, dá glórias a Deus, porque Deus havia feito com que nascesse o seu Salvador. Maria, mãe de Jesus, precisava de um Salvador, tanto quanto eu e você. E ela sabia disso. Todos os piedosos do passado estão aguardando o dia do Senhor, para que o seu destino eterno seja efetivado. O salmista está nos ensinando aqui que nós devemos tributar glória somente a Deus, pois Ele está vivo e reina para sempre. Caminhando pelos versículos 4, 5, 6, 7 e 8, nós vemos a impotência dos deuses pagãos. Os deuses dos povos, irmãos, são absolutamente impotentes. Acompanhe o texto. Eles têm boca, mas não falam. Eles não têm como se dirigir ao seu povo, eles não emitem nenhum som. Eles são incapazes de encorajar o seu povo, de ensinar, de orientar, de aconselhar aqueles que lhes adoram. Mas o Deus de Israel fala. O Deus de Israel tem voz. O Deus de Israel fala ao seu povo por meio da sua palavra em todo o tempo. Os deuses pagãos têm olhos e não veem, não oferecem proteção, não podem cuidar, não sabem de absolutamente nada o que se passa com os seus adoradores. Mas o Deus de Israel tudo vê. Seus olhos estão sobre nós, contemplando os maus e os bons. Os ídolos dos pagãos têm ouvidos e não ouvem. As súplicas dos seus seguidores são gritos vazios. As pessoas que clamam a esses deuses estão clamando a uma parede, a uma laje, a um teto, porque os seus ídolos são surdos. Mas o Deus de Israel se inclina para ouvir as nossas petições. Seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. Os ídolos dos pagãos têm nariz e não cheiram, não possuem sentidos. O Deus de Israel sente o cheiro do sacrifício com aroma suave e aspira em seu nariz, em suas narinas, no povo que ele mesmo escolheu, o bom perfume de Cristo. As mãos dos deuses pagãos não apalpam, são incapazes de qualquer movimento, são capazes de se estender em socorro àqueles que clamam por ele. O Deus de Israel conduz o seu povo com braço forte, e o toque de suas mãos curam, restauram e dão consolo. Os ídolos pagãos têm pés, mas não andam. São colocados sobre madeiras e carregados de lá para cá.
o Deus de Israel, corre por toda a terra para mostrar-se bom para aqueles cujo coração são completamente dele. O Deus de Israel caminha conosco, levando dia a dia os nossos fardos. Porém, meu irmão, minha irmã, o mais triste de tudo isso não é aquilo que os ídolos não podem fazer, mas, como ensinará o versículo 8, é aquilo que eles fazem com aqueles que os adoram. Porque as pessoas que os adoram se tornam semelhantes a eles, mudas, surdas, cegas, mancas, incapazes de se chegarem à luz, de verem com os olhos, ouvirem com os ouvidos, para que creiam e sejam salvas. Segundo a Escritura, se tornam tão malditos, tão afastados da graça e da misericórdia de Deus, quanto os ídolos que adoram. Versículos 9 a 11. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, irmãos, somente ao Senhor deve ser dada a glória, pois apenas Ele é digno de confiança. Antes do cativeiro, o povo de Israel havia colocado a sua confiança no templo. Pensavam que enquanto o templo estivesse construído, que enquanto a adoração a Yahvé estivesse sendo feita naquele templo, naquela cidade, na cidade santa, povos inimigos, nações inimigas jamais invadiriam, jamais ultrapassariam os muros de Jerusalém, porque se a presença de Deus estava ali, Deus não permitiria que povos estranhos adentrassem e tomassem Jerusalém. Aquele povo estava colocando a sua confiança não em Deus. Aquelas pessoas estavam colocando a sua confiança no templo. Irmãos, a nossa confiança deve estar posta tão somente no Senhor, pois como o salmista vai escrever aí, nesses poucos versos, de 9 a 11, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Ele, o nosso Deus, o Deus de Israel, é socorro bem presente na tribulação. Ele é o guarda de Israel, o bom pastor, o supremo pastor. Daqui a alguns minutos, talvez daqui a algumas horas, nós teremos o resultado da eleição presidencial. Talvez a minha cabeça e a sua cabeça já estejam lá, torcendo para que o culto acabe logo, para que nós possamos voltar para a nossa casa, para acompanhar a apuração, como se finalmente fôssemos receber um Salvador, um presidente íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que trará à nossa nação um tempo de justiça social, de paz e de prosperidade. Irmãos, sinto desapontá-lo, mas isso não acontecerá. Seja lá quem for o presidente eleito. Então, não deposite a sua confiança naquele que for eleito. Deposite a sua confiança tão somente no Senhor. No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Digamos, então, a quem tenho eu no céu, além de ti? Digamos, então, para onde iremos, se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? Nós não precisamos recorrer ou confiar em nada e em ninguém, senão no Senhor, porque Ele prometeu que cuidaria do seu povo, que iria pastorear o seu povo, que iria apacentar o seu povo. E todas as promessas de Deus se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. E é por isso, então, que nós devemos louvar, bendizer, engrandecer o nome de Deus, pois só Ele é digno de confiança. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós confiamos em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele, o Senhor, não permitirá que os nossos pés vacilem. Versículos 12 a 17. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, irmãos, somente ao Senhor deve ser dada toda a glória, pois somente o Senhor é a nossa fonte
de bênçãos. Irmãos, o povo de Israel, naqueles dias, carecia de bênçãos. Era um povo que fora escravizado, desterrado, sem esperança. Jeremias, aquele que viu a assolação, escreve naqueles dias de cativeiro que queria trazer à memória o que lhe pudesse dar esperança. O povo agora retornou, mas havia muita coisa a ser feita. Muita coisa Deus já havia feito, mas havia ainda muita coisa a ser feita. O templo já não guardava mais a suntuosidade dos dias de Salomão. A cidade ainda estava sendo reconstruída, os muros de igual forma. A vida devocional, piedosa do povo ainda não havia sido restaurada plenamente. Os que voltaram do cativeiro, muitos deles deixaram familiares e amigos para trás, que não quiseram retornar para Jerusalém. Estavam com suas vidas feitas na Babilônia. Havia muito a ser feito. Aquele povo precisava de bênçãos. Mas o salmista escreve que Deus merece toda a glória, porque Deus é a única fonte de bênção daquele povo. Deus é o provedor. Deus é o pastor, aquele que cuida do seu povo, assim como prometera. A bênção para aquele povo chega por meio do decreto de Ciro, que possibilita, então, o seu retorno e a sua liberdade. E essa bênção, irmãos, que o povo de Israel recebeu, tipifica uma bênção muito maior, porque é uma bênção material que tipifica uma bênção espiritual, uma vez que todos nós também estávamos escravizados. Todos nós estávamos também mortos nos nossos pecados e delitos. E Deus, então, nos libertou com forte braço da escravidão na qual nós vivíamos e nos trouxe, então, para o reino do seu Filho amado. Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu e você recebemos por graça a grande bênção da salvação e do perdão de nossos pecados. Enquanto peregrinava, séculos antes, pelo deserto, o povo recebia das mãos de Deus bênçãos em forma da nuvem para livrá-los do sol, em forma de coluna de fogo para aquecer e guardá-los à noite, em forma do maná para a sua alimentação, da água que milagrosamente brotava de uma rocha, de livramento contra exércitos maiores e mais bem aparelhados. Bênçãos incontáveis de um Deus que se deleita em seu povo, nos que lhe são fiéis. Nos dias de hoje, se nós pararmos, assim como diz o hino do nosso cenário, para contarmos as nossas bênçãos, quanto tempo nós ficaríamos aqui? Testemunhando daquilo que Deus tem feito por nós, testemunhando das bênçãos que recebemos das mãos de Deus, bênçãos essas materiais e espirituais. Nós lemos aqui na liturgia, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Mas não só essas, quantas bênçãos materiais nós temos recebido, irmãos. Nós temos a companhia das pessoas que nós amamos, e se nós não temos agora a companhia das pessoas que nós amamos, nós desfrutamos dela. Nós temos agora o pão sobre a nossa mesa, nós temos saúde. Nós temos a possibilidade, irmãos, de não viver como os incrédulos viviam, no texto que nós lemos aí dos versículos 3 a 8, adorando deuses que por natureza não o são, nos prostrando diante de paus e pedras, nos conformando aos demônios que estão por trás dessas imagens. Mas Deus, por graça, abriu os nossos olhos e nos fez ver a beleza, a majestade, a glória, a misericórdia, a graça de Deus revelada em Cristo em favor de nós. Nós somos muito reclamões, nós somos muito murmuradores, mas eu convido a você a pensar sobre quantas bênçãos você tem recebido das mãos de Deus. E convido você a fazer um autoexame e se lembrar se de fato você tem dado glória a Deus pelas bênçãos que tem recebido. Se você tem se lembrado que Deus é o único ou a única fonte de bênçãos. O que temos, irmãos, vem das mãos de Deus. Não são os nossos diplomas, não são as nossas 10 horas diárias de trabalho, não são a nossa inteligência, é Deus. As bênçãos que nós recebemos é provisão de Deus, é cuidado de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Versículo 18. Nós, porém,
bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Irmãos, o Senhor somente deve ser adorado, pois preparou um povo zeloso de boas obras, um povo que foi separado para dar testemunho dos seus feitos, um povo para proclamar as suas virtudes. Por isso nós louvamos, bendizemos e adoramos o nome do Senhor. Então, assim como o salmista escreve no Salmo 95, saiamos pelas ruas de Sapiranga, dizendo e clamando: venham, cantemos ao Senhor com alegria, louvemos a rocha da nossa salvação, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Eu e você temos a obrigação, dada por Deus, de louvarmos e bendizermos ao Senhor, desde agora e para sempre. Os ímpios que convivem conosco devem ouvir dos nossos lábios, diariamente, hinos de louvor a Deus, porque Deus tem sido bom para com Israel. Deus tem sido bom para conosco. Seja qual for a situação, Deus tem sido bom para conosco. Ele é a única fonte de bênçãos, e é por isso que nós dizemos, então, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Muito bem, irmãos, eu gostaria, então, de concluir dizendo a você, ou lembrando a você: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, que toda a glória seja dada a Deus, pois o Senhor é misericordioso e tem perdoado as nossas faltas. Pois o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, e se revelou a nós, por isso cremos e somos salvos. Porque o Senhor é o único que merece glória, pois é digno de confiança. E, finalmente, porque o Senhor é a nossa única fonte de bênçãos, nosso pastor e provedor. No Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.